Karnal, a minha pergunta é bem específica em relação ao Hamlet e a questão das suas traduções. Por você já ter dito que tem uma experiência profunda com Hamlet, que já releu e leu, eu queria saber, você já citou o Milor, que se gaba de ter feito talvez a melhor tradução de Hamlet, né, nas palavras dele. E eu li um artigo uma vez dizendo que, em relação à sexualidade em Hamlet, porque há relatos até de que essa obra foi censurada, né, em algumas épocas. Eu queria saber como isso se dá, comparando algumas traduções, e como isso é colocado, até por uma questão de algumas obras quererem retratar e puxar para o português do século XV, essa coisa toda. Como que isso se dá em relação ao sexo, né? Bem, Shakespeare é notavelmente, você fez na verdade duas perguntas interessantes. Shakespeare é notavelmente erótico, o baixo corporal é muito presente em Shakespeare. Há uma cena em que o porteiro atende no Macbeth, uma das cenas de maior tensão na peça, porque acabou de ser assassinado o rei da Escócia, e o porteiro atende e faz uma longa explicação sobre os efeitos do álcool sobre a sexualidade. E o porteiro explica que o álcool excita a vontade, mas retira as condições. Ele excita, mas murcha. Ele aumenta, mas faz fracassar. Ele está se referindo, metaforicamente, ao baixo corporal. Há cenas de vulgaridade ímpar em várias peças de Shakespeare, em que o baixo corporal, a tolerância é muito maior do que no século XVIII. Você vai encontrar melhor referência à sexualidade em Shakespeare do que em Racine no XVII, por exemplo. Você fala das traduções, de fato Milor fez uma boa tradução para o teatro. A tradução do Milor é muito boa para quem vai representar. Se você quer ler uma tradução muito boa e não vai representar, a Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, mãe da Bárbara Eliodora, recém-falecido, faz a melhor tradução para o português, que está contida na edição do Harold Bloom, Hamlet, Poema Ilimitado, e também em outros lugares. A Bárbara Eliodora traduziu quase todas as peças, menos o Hamlet, porque o Hamlet sua mãe tinha traduzido. E a tradução da Ana Amélia é muito boa. Você quer ler uma tradução literal, bilíngue, o professor da USP, John Milton, fez uma excelente tradução. O professor da Unicinos, Elvio Funk, fez uma tradução interlinear. Existem traduções em inglês para o inglês moderno, quando você troca o you por thou e o thou por you, já que no século XVI você é thou e vós é you. Então essa troca ocorreu depois. Você pode, se você preferir, ver um filme como o do Kenneth Branagh, em que o filme é toda a peça, e assistir o filme equivale a ler a peça. A peça completa do Hamlet leva até 5 horas para ser encenada. Por isso que o próprio Shakespeare cortava a peça, para torná-la possível para o teatro. A única pessoa que aumentou esse tempo foi no Teatro Oficina Zé Celso, que fez um Hamlet ainda maior. O Zé Celso conseguiu aumentar o texto do Hamlet, mas geralmente ele é cortado. Mas naturalmente a tradução às vezes é tão misteriosa, só para lhe dar um exemplo, há 80 anos, a primeira grande tradução para o português, introduziu uma palavra na peça. Introduziu a palavra vã, quando Hamlet diz, há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar vossa ou sua filosofia. Mas o tradutor introduziu vã. Ficou tão boa essa palavra que quase todos os outros tradutores, inclusive os modernos, mantiveram o vã que não está no original. Fica bonito, vossa vã filosofia. E as pessoas passam a citar uma frase que não é shakespeariana, já que a palavra vain não é muito usada por Shakespeare. O que significa isso? Tradução é datável, tradução tem, vou usar um termo técnico, ela tem entropia, ela perde o sentido original. Tradução tem que ser refeita de tempos em tempos. A melhor coisa a fazer é pegar uma edição bilíngue, como a do John Milton, do Elvio Funk, e começar a comparar linha a linha. E para entender a sutileza do texto. Só para lhe dar um exemplo, podíamos passar a noite aqui. Não se assustem, não passaremos. No último diálogo de Hamlet com Ofélia, em que Polônio a empurra para testar a insanidade dele, ele diz a ela, go to a nunnery, vá para um convento. Só que nunnery, nun, freira,
é também no século XVI para o XVII protestante sinônimo de prostíbulo, já que para os protestantes os conventos eram também, criticamente, prostíbulos. Ele está fazendo esse jogo de palavras. Ele faz esse jogo de palavras quando Ofélia pega as flores e começa a entregar a Cláudio. Porque ele vai fazendo jogos de palavras com as flores em inglês. As flores que significam cada uma coisa. Ou seja, o alecrim, o rosmaninho, rosemarino, rosemary, é a planta rosa do mar. E para o mar foi o seu Hamlet, que não voltou. Ela faz jogos de palavras. E aí uma boa edição com notas ajuda caso o inglês do século XVI e XVII ofereça dificuldades. Para consolá-lo, oferece dificuldades para americanos e ingleses também. Como a peça de Camões, El Rei Dom Seleuco, que ninguém mais lê. Essa peça é absolutamente difícil para um lusófono contemporâneo. Uma peça de Sá de Miranda, uma peça mesmo de Gil Vicente, ela é quase impossível para uma pessoa contemporânea, mesmo que ela seja lusófona e aquela peça seja em português. Um poema de Paes Soares de Taveiroz é inacessível a nós. Ou seja, é preciso lembrar que a língua é histórica. Então eu recomendaria, você quer representar Milor, você quer ler Ana Amélia de Queiroz, você quer comparar, cotejar a tradução, neste caso as edições bilíngues, você quer ver, porque Hamlet é uma peça, não é uma obra de romance para ser lido como o Quixote de 1605, ou Madame Bovary. Hamlet é uma peça. Logo, convém ver um filme ou vê-lo encenado. Eu adoro ver as encenações. Elas são muito variadas. E tive a experiência em Avignon há muitos anos, no Festival de Teatro de Avignon, de ver Hamlet em cambojano. Eu não entendi absolutamente nada. Fiquei feliz ao ver que as pessoas na plateia também não estavam entendendo absolutamente nada. Porém, como eu conheço bem a peça, eu vi como um grupo cambojano encenava o Hamlet. Ou como os japoneses encenam, por exemplo, Kurosawa fez Ran e fez também Trono Manchado de Sangue, como ele encena peças como Macbeth ou Rei Lear, como ele traduz para o cinema japonês essas peças. Resultado, é uma obra, usando a expressão de Humberto Eco, aberta. E a tradução é uma obra aberta. O problema das traduções que circulam na internet é que elas são as traduções feitas há 70 anos que não têm mais direitos autorais. São essas que circulam na internet. E aí o Hamlet fica pesado, difícil e chato de ler, porque as pessoas usam português parnasiano para traduzi-lo. Aí ela fica tão chato como um poema de Bilac, né? Com certa injustiça que Bilac tem alguma coisa boa que eu ainda vou descobrir. Mas existe uma questão da idade da tradução, que é muito importante. Traduzir é uma arte, e a entropia, a perda do sentido natural, é muito importante. Não é fácil entender Hamlet ou Shakespeare na Inglaterra contemporânea. Eu já assisti Shakespeare na Inglaterra com a Companhia Real Shakespeariana. Não é fácil entender. Eu entendo porque li as peças. Se eu não tivesse lido, eu não entenderia. Agora, se você quer ouvir a melhor dicção de todos os tempos para o Hamlet, Laurence Olivier. Este homem é uma aula de dicção. O filme de 48 ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É uma aula de dicção, teatral ainda. O filme não é um bom filme, é uma boa peça filmada, mas é brilhante a dicção. Né? Comparado com o inglês contemporâneo, é genial.